Um agradável dia a todos, que a natureza nos seja favorável e que ela nos proporcione as melhores energias, hoje e sempre. Hoje vamos falar de um tema, de herança, as heranças coloniais. Vamos olhar um pouquinho, assim, de forma superficial, mas não deixa de ser, nos atentarmos a olhar entre as colônias portuguesas e as colônias inglesas. Acho importante a gente olhar que desgraça nós estamos metidos, as heranças que nós herdamos e as razões, evidentemente, dessa, sei lá como a gente vai levando, sei lá como a gente vai vivendo. Então acho importante a gente conhecer um pouquinho, nessa senda que a gente precisa se conhecer, precisa conhecer a África, precisamos nos conhecer para resgatarmos a nossa africanidade, resgatarmos aquele que é o orgulho africano, resgatarmos aquele que é a filosofia africana, darmos continuidade aonde a África parou, não é? Que isso é importante, a gente começar a resgatar aquilo que são a pluralidade, a forma de viver do africano, que é diferente, evidentemente, daquele que é o pensamento ocidental. Então acho que vale a pena a gente começar ver quais são as armadilhas que a gente está metido. E a gente hoje nos propusemos a falar um pouquinho das colônias, inglesas e das colônias portuguesas, E também, evidentemente, quer saber quem são esses nossos colonizadores, Acho importante a gente ter esse tipo de informação para a gente poder avançar. Que a gente não pode parar, a gente não pode não sabermos quem somos, que isso não nos ajuda de forma alguma a caminharmos, ok? Então, quem são os portugueses? De onde sai essa gente? Quem são os ingleses, os britânicos? De onde sai essa gente? Vamos lá. Os portugueses, evidentemente, são povos árabes, povos mouros, os arábios, que vão povoar pela zona da Europa, a Península Ibérica, do modo geral. Então, são eles que vão aí espalhando um pouquinho o Islã, e depois vão se misturar com o catolicismo, com o cristianismo e tudo mais, e é que vão também se juntar, vão ocupar aquela zona que está Portugal hoje. Já tinha alguns povos lá, portanto, mas de alguma maneira conseguiram se sobrepor aqueles povos todos que lá existiam, porque já tinham outros nativos, que no caso não há vestígio nenhum, porque eles conseguiram sobrepor a sua, de forma bárbara, de forma como quer a gente analisar, mas prontos, lá estão. Mas pronto, já sabemos que os portugueses são descendentes, são dos mouros, povos mouros, portanto são povos árabes, eles não são europeus, por isso que ficam aí às margens da Europa. E os britânicos, os ingleses, esses são grupos étnicos muito mais, dentro da sua versão muito mais europeia, são celtas germânicos, ou seja, anglo-saxônicos, uma mistura de alemães com dinamarqueses, essa turma europeia. Portanto, os ingleses são europeus, os britânicos são os europeus ocidentais, e os portugueses não são europeus. Então, fique já claro que eles não são europeus, portanto, são árabes que foram imigrando, fazendo as suas barbáries, se instalaram em Portugal. Fosse duro de roer, não é fácil. Então são os portugueses, esses que nos colonizaram, esses que descobriram, desbravaram os mares, desbravaram os continentes,
mas que não conseguiram ficar com quase nada, né? Mesmo com apoio ligado com o seu coloio permanente com a Espanha, ontem, hoje, sempre, mesmo assim se desfizeram, e tudo em detrimento daquilo que é o conhecimento, daquilo que é poder de estratégia dos britânicos, esse sim, e um pouco com os franceses também, evidentemente dominaram o cenário que é compreensível quando a gente vai perceber essas questões intelectuais. Então é isso. Portugueses são árabes, os germânicos, saxônicos, celta, né? Esses sim fazem o que a Inglaterra, esse faz o que aí a Grã-Bretanha, né? Que a Grã-Bretanha vai misturar várias nações, né? Terra de Decreto Belo, a Irlanda do Norte, né? País de Gales, essa coisa ali, né? Pronto. Então, já sabemos quem são essas pessoas, sabemos quem são os europeus e sabemos quem não são europeus. Então, já estamos ali já definidos, né? Quem de fato tem voz na Europa e quem de fato não tem voz na Europa. Nós já estamos a saber, fica já saber quem é que tem voz na Europa, quem é potência na Europa e quem não é. É por isso que nós em África temos que ser potência porque somos africanos. Por sermos africanos, temos que ter voz em África. Porque somos africanos. Quando está na tua terra, né? Você é dona dela, tem outra forma de estar. Tem outra forma. Quando você vai migrar, vai lá pelas bandas de Trás-Montes e outras zonas, não é? Você nunca está à vontade, nunca está na tua terra, está sempre vindo e volta, sempre não está portado de volta para a tua terra. Mas quando está na tua terra, você tem voz, você pode se autoafirmar. Portanto, nós africanos temos que nos autoafirmar, né? É assim como os ingleses, como os britânicos se afirmam, assim como os germânicos, assim como os franceses, se afirmam como tal, porque estão na sua zona de jurisdição, estão nas suas terras, não são imigrantes, né? Agora, só os imigrantes, esses que ficam ali, beirando ali, né? Esperando sempre as migalhas da União. Então é isso. Agora, qual a minha intenção aqui? É vermos a herança portuguesa, a herança que os mouros nos deixaram, né? O que os povos mouros deixaram aqui, e o que os anglo-saxônicos, né, deixaram por as suas colônias. Eu poderia falar de colônias como o Canadá, a Austrália, eu poderia falar de colônias, percebes? Mas seria injusto uma comparação dadas as colônias que Portugal tem ou teve, que até hoje, não sei se somos de fato independentes dessa gente, não sei. Então fiz uma espécie assim. Vamos lá, se vocês vão concordar comigo com essa minha reflexão. Eu coloquei como a principal colônia de Portugal o Brasil, não é? Que é o maior expoente, né? Das colônias portuguesas, não é? Assim, que às vezes até confunde, porque parece que o Brasil nunca foi colônia de Portugal e faz eles muito bem. Assim também como os Estados Unidos, que é uma das principais colônias, não é? Da Grã-Bretanha. Então, um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Acho que é justo, não é? Acho que é justo. Então, um comparativo que os portugueses mouros fizeram no Brasil e o que os britânicos fizeram nos Estados Unidos. Eu podia trazer outras colônias subsequentes para comparar com as colônias portuguesas, né? Mas realmente seria uma disparidade e um absurdo e injusto para com os mouros, né? Para lá com os vossos parentes.
Então, colocamos África do Sul, né? Vamos colocar com Angola, não é? Acho que também é justo. Ou podemos inverter, começar um próximo ali, podemos colocar Angola com a Nigéria, não é? E colocamos Moçambique com a África do Sul. Porque eu não vejo mais de comparar outros que aí. Se nós começarmos a colocar Canadá e Nova Zelândia, começarmos a colocar países a sério, comparar com as colônias portuguesas, estás a ver? Fica mesmo. Então, no mínimo, pelo menos isso ali, eu assim, quando colocamos mesmo. Como é, colocamos em África, então vamos colocar já Angola e Moçambique, Nigéria e África do Sul. Acho que fica justo, né? E começarmos a ver o que se produziu esses países. Vamos lá. Os Estados Unidos, enquanto busca por ocupação, foram descobertos pelos portugueses, foram como chegaram nesses países, há um monte de gente por ali, muitas ocupações, mas as ocupações, as primeiras ocupações efetivas, vamos que aí já tem a aproximação britânica, que é o que importa, foi dada em 1526, quando os europeus, do modo geral, junto com os britânicos, vão chegando ali pelos Estados Unidos, começar a ocupar as Califórnias, Nova York, começar ali, entrar dentro, fazer a confusão que a gente conhece a história, não é? E os portugueses ocupam o Brasil em 1500, portanto 26 anos antes. 26 anos antes. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 como sua propriedade. Patrícios, padres, vamos buscar os patrícios, somos negros, né? Eles tratam os patrícios, somos negros, né? Eu pensava que Patrício fosse coisa boa, depois eu fui descobrir no Brasil que Patrício não é coisa boa. Patrício é negro, é coisa feia, mas pronto. Tem muitos códigos têm que ser desvendados. Então, quando eles consideram como sua terra, seus descobrimentos, avancemos terras de Camões, em 1500. Os europeus, 26 anos depois, começam a ocupar os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos se tornam independentes de que seja, fundamentalmente do Reino Unido, que é a potência colonizadora, em 1776. Ele passa a ser uma colônia em 1526 e passa a ser uma nação independente em 1776. Estamos a falar o quê? 250 anos depois. Anos depois. Pronto. Foi uma colônia britânica apenas 250 anos depois. O Brasil, que foi ocupado em 1500, foi proclamada. Essa tosse aí vem já de fato, porque em 1822, mas é uma proclamação de independência assim, né? Que a gente sabe, que a gente conhece, quem estudou um pouco da história do Brasil conhece. Que é o filho que pediu a independência do pai. Como sabemos que a coroa, que os botánicos portugueses sempre tinham uma contribuição para com os chegados, os espanhóis. Então, se você dá independência ali, você não vai dar mais de um tostão aí os primos. Então fica só entre nós. Então, uma independência que o filho é que pede a independência do pai quando o pai abandonou, né? Isso não é independência. Isso para mim não é independência. Mas, de qualquer maneira, de 1500
a 1800, já estamos a falar em quê? Em 300 anos. Já estão mais de 50 anos. Essa falsa independência. São 300 anos. Quando o Brasil de fato se torna independente, quando é proclamada a República, não é? Quando for proclamada a República, isso já foi em 1889. Portanto, de 1822, que se torna independente da coroa portuguesa, mais 50 anos até que o Brasil se torna uma república. Portanto, a monarquia. E a monarquia ainda reclama que foi um golpe. Não aceita aquela independência. Aceitaram rapidamente a independência de Portugal, mas não aceitaram a proclamação da República. Portanto, o Brasil já tem 2 golpes de Estado. Tem aquele golpe de Estado e vai ter outro golpe de Estado mais à frente, que não vamos nem tocar aquele assunto, não vamos chegar aí. Ou se calhar podemos passar rapidamente. Não é? Que aí sim foi proclamada uma república. E a monarquia, graças a Deus, são 350 anos. Enquanto a colônia britânica vem depois, termina antes, são 250 anos, o Brasil consegue fazer 350 anos. 100 anos a mais. 100 anos não é pouca coisa, é muita coisa. Os britânicos que entram no processo escravagista em 1800 ou até 1800, vai que não vai, mas em 1835 eles abolem a escravatura. Aboliram a escravatura. Não. Isso não é correto. Temos que parar com essa brincadeira. Não é nada correto. E os portugueses vão levar isso quase até as independências. Ou pelo menos quando até 1914 que vai se proclamar a primeira república, a nova república, né? Que aí com aquelas divisões de 1800, aquela convenção de Berlim, as divisões do continente africano, não sei o quê, e muito sob pressão dos próprios britânicos, que sabotavam, inclusive prendiam os navios negreiros portugueses. Porque se não fosse isso, não paravam. Como não pararam na prática, camuflado mesmo, estavam sempre ali a continuar. Num falso contrato depois dos contratados, mas era mentira, porque não pagavam. Portanto, é sempre processo escravagista. E continuou-se. Não param. Enquanto os britânicos, em 1835, falam que isso não é processo, não é caminho. Já deram a independência dos Estados Unidos em 1776. 1835 não queriam mais o processo escravagista. Os primos ali não querem saber. Vamos buscar os negros. Para ir trabalhar na cana-de-açúcar, nas minas. E nesse legado todo, entre esses processos coloniais, fundamentalmente nesse período áureo escravagista, a Espanha e Portugal detinham as maiores fortunas. Razão essa que a Alemanha vai buscar esses equilíbrios, vai tentar fazer essas convenções todas para a partilha de África, porque vê que esses players que estavam ali tinham um grande domínio, e não era correto
Mas que nem eram europeus, tinha que se buscar um equilíbrio, né? Tinha que buscar regra nos mares, tinha que se organizar aquilo, que os portugueses estavam a exagerar. Depois vamos saber por que tanto dinheiro, e isso me vale para os africanos que gostam de acumular dinheiro, tanto dinheiro não foi sinônimo de poder, não foi sinônimo de hegemonia. Vamos saber por quê. Mesmo que não diga, lembre, mas você vai fazer as contas, vai saber, é por isso mesmo que juntaram tantas barras de ouro, tantos depois foram perdendo terras, são casados, um pouco desenvolvidos, só vivem das picuinhas, de mercadinhos, de coisinhas ali que não tem valor. Não há empresas, não é? Modernidade, não se é uma grande potência, né? Já que exploraram de uma maneira desumana por onde passaram, né? Desde o pau-brasil, não é? Do ouro, das Minas Gerais, né? Mas sangraram a sério. Tanto é que, enquanto os ingleses e todas as comitivas que se direcionaram ao novo mundo, às grandes oportunidades, né? A terra dos sonhos, a terra do tio Sam, como portanto, foram em grupo, famílias. Eles para o Brasil não foram famílias, foram indivíduos, grupitos, por levar, né? Porque sabiam que era só para ir pegar o que lhes interessava para levar para a metrópole. Nunca tinham interesse, né, de desenvolver o Brasil. Nunca. Isso não vai ser diferente para a África. Se não é pior ainda, porque o exemplo já depois passa a ser mesmo o Brasil, que já perdemos o Brasil, não se pode perder mais a África com a mesma brincadeira que se fez na América do Sul. Então, uma grande diferença é isso. Os portugueses, quando foram para o Brasil, não só foram para explorar tudo que fosse útil para a monarquia, tudo que fosse útil para a metrópole. Enquanto nos Estados Unidos, os britânicos convidavam e levavam famílias, grupos, para ocuparem e desenvolverem aquela nação. Já se vê uma diferença de como se olhou, como se olha as coisas. Vamos avançar. África do Sul. A África do Sul foi descoberta, né, entre os descobridores, os portugueses, como sempre, em 1591, né, entre franceses, entre holandeses, né, essas confusões todas aí de tanta gente interessada, até porque era a volta ali, né, para o caminho para as Índias, para poder chegar, porque o grande objetivo das navegações, como é sabido, era procurar o caminho que dava à Índia, para poder as especiarias, temperos, aquela coisa toda ali, né, que era muito importante para a monarquia, porque parece que comida era uma coisa mais importante para aquelas bandas da Europa. Então buscavam muito essas especiarias. E aí aquela voltinha ali, né? Então acabou que muita gente se interessou por aquele ponto, né? Na Cacava ali. Então era sempre. Mas de 1591, como estamos a falar da colônia inglesa, os ingleses só vão ter sob seu domínio em 1795. 1795. Enquanto, vamos comparar aqui com Moçambique, com Moçambique que eu falei, né? Enquanto Moçambique, os portugueses tomaram como propriedade
em 1471. Porque em 1591 para lá é aquela confusão entre as potências que vão aí, quem pega e quem não pega, ninguém ocupa, aí ninguém pode, né? Não há nada a se fazer aí, pode se explorar, pode se matar, é aquela coisa, né? Estão buscando afirmação pelo espaço. Não. A gente começa a contar quando de fato se alguém assenta, estou aqui, eu mando aqui, né? Essas ocupações foi, essas imposições, pá, que é meu. Isso só vai acontecer mesmo, de fato, em 1795, que os britânicos vão ocupar a África do Sul. E enquanto os portugueses estão em Moçambique, em 1471. Muito antes até aqui no Brasil, que é 1500. Portanto, 29 anos antes que o Brasil. Estão em Moçambique. E os britânicos só vão chegar na África do Sul em 1791. Quer dizer, quantos anos aí? 300 anos depois. 300 anos depois é que os britânicos vão chegar na África do Sul. Enquanto os portugueses chegaram em Moçambique em 1471, os britânicos só vão chegar na África do Sul em 1795. E por incrível que pareça, vai terminar o seu colonato, vai terminar a sua ocupação em 1908. Que é das poucas colônias inglesas que foram desastrosas, entre aspas, não é? Desastrosas, entre aspas. Por quê? Em 1880 até 1881 vai ter uma disputa entre os britânicos e os ingleses britânicos que já se tornaram nativos, né? Desde 1700 e tal, 1770, 1795, né? Que já estavam no território. Então há uma guerra, uma disputa pelo território por conta da descoberta do ouro na região entre os britânicos e os britânicos que já se consideravam nativos. E esses nativos já eram uma mistura também de holandeses, né? de outras nacionalidades, mas fundamentalmente pelos britânicos que lutavam contra aqueles tal dos Boers, né? Não sei se já ouviram esse nome, os Boers. Portanto, é que faziam guerra contra os próprios britânicos, em defesa da propriedade, em defesa do ouro. Depois, os britânicos, no seu parlamento lá, viram que era desnecessário, não era ouro que vai ficar fazendo morrer seus compatriotas. Não é por causa disso que aí vão começar a mandar ingleses para lá e morrerem com outros ingleses. Misturado aí com outros bafana, né? Inclusive também tinha nativos. Mas de alguma maneira, estes Boers então assumem o poder ou África do Sul e proclamam o tal do apartheid em 1910. Como disse, todo o processo entre confusão, sai, não sai, fica, não fica. Os ingleses, podemos dizer-los que eles ficaram na África do Sul de 1795 até 1908, 1809. Não é? Depois disso, já temos o período do apartheid, que vai vigorar até 1991. Ok?
vai vigorar até 1991, mas ainda assim vamos ver que, se nós compararmos apartheid, sem apartheid e o desenvolvimento da África do Sul em relação à Namíbia, perdão, em relação a Moçambique, há uma disparidade enorme. Vamos convir. Vamos convir. Né? Vamos convir. Angola foi descoberto ou ocupado em 1482. Angola foi ocupado em 1482. E a Nigéria em 1807. 1807. Até então, por conta ali da África, o Norte Saara, então a ligação com o Ocidente dava-se ali, e abaixo do Saara não se tinha muito. Então foi meio que a bacia do Níger e aqui a bacia do Congo que vai começar a fazer com que se espalhe pelo continente, depois aí pela África do Sul. Então a Nigéria fica um pouco meio que resguardada ali. Mas depois, com as repartições da Convenção de 1885, é que vai de fato, né, ter uma relação de domínio inglês. Mas até então, esse de 1805, 1807, né? 1807 é uma ligação, porque Nigéria praticamente não foi propriamente, teve uma ocupação propriamente como esteve nesses países que a gente está aqui, como Angola. Não foi propriamente uma colônia, havia uma relação tanto quanto diferente, como aquela coisa inglesa sempre, né, do respeito da educação. Houve uma parceria até pelo desenvolvimento daquele grupo, né, de seu desenvolvimento, sua organização social, permitiu uma relação tanto quanto diferente, né, não que não existia no reino do Congo, não que existia na Federação Congo, se existia sim, mas os portugueses são mais canalhas, né, do que os ingleses, né? Vamos lá, vamos convir também. E desculpe lá o termo, para quem é em português que tenha ouvido essa minha afirmação. Então não estamos falando de vocês agora, estamos falando lá dos vossos antepassados. E quando da Convenção de 1885, aí sim os ingleses tomam como sua propriedade, porque a Convenção de 1805, aquela Convenção de Berlim que dividia, né? Então aí tiveram mesmo que tomar a Nigéria como sua propriedade. Até de 1807 havia uma relação ali, né, de troca, compra, tal, dos escravos, para seja o que for, fazer um negócio, mas sempre no respeito. E os portugueses já estão em Angola de 1482. E os ingleses só vão chegar na Nigéria em 1807, mas é numa relação de camaradagem. Só vão assumir de fato como uma colônia sua em 1885, com a Convenção de Berlim, que é a tal Convenção do Congo, realizada em Berlim. Até então não tinha uma. E vai tornar independente a Nigéria em 1960. Portanto, de 1885 até 1960, perdão. De 1885 como colônia britânica e sai de lá em 1960. Enquanto os portugueses que estão aqui em Angola, em 1482, só sai em 75, a revelia, a confusão, a luta, a briga, desentendimento, fundamentalmente com pressão das Nações Unidas, porque se não fosse isso, mas nem que a vaca tussa saísse. Foi necessário muito boicote, e se não fosse o 25 também de abril ali, né,
que para os portugueses Salazar era um malvado, mas para nós aquele malvado foi muito útil para as nossas independências. Por isso, quando dizem também que há males que vêm para bem, de fato há males que vêm para bem. Se para os portugueses Salazar foi um mal, para as colônias portuguesas Salazar foi um mal necessário. E um dia podemos falar sobre esse assunto, né? De como uns choram Salazar, de como outros agradecem a Salazar, né? Então imagine só, 1471 vai se tornar independente em 1975, assim como Moçambique de 1471 só vai se tornar também em 75. Quase todas as independências em Angola, todas as independências em África, da língua dos países de língua portuguesa, foi tudo de uma vez, foi assim, né? Vamos embora, naquele esquema, né? Enquanto os ingleses foram saindo de forma organizada, de forma acordada, de forma entendida, de forma, né, e dando suas independências, os portugueses tinham que ser arrancados da independência. Pois vem aqueles termos, a independência não se ganha, não se dá, arranca-se, esse tipo de discurso. Porque só mesmo com português a gente teve que ter esse tipo de discurso. Porque das outras independências não foi com essa violência toda, com essa confusão toda. Não é? Só mesmo com os nossos camaradas. Agora, não essa independência tem que ser forçada. Não obstante, essas independências têm que ser da base do conflito, da confusão, para ter independência com os portugueses, porque não queriam dar independência, até que encontrarem outras formas. Olha, eu queria deixar aqui um dado, ofenda-se quem ofender, faz parte da ocupação, da colonização, o estupro, né? Vai lá, nesses povos mouros, vão lá ver essas histórias, vão verificar que muitos povos estupravam como uma maneira de dominação também, né? Portanto, nossas mulheres, por isso foram muitas delas estupradas, né? E temos os filhos mestiços no continente, que são frutos, evidentemente, de estupros, né? E alienar a nação, que hoje a nossa ligação com Portugal fica a partir desses filhos mestiços, e dizem que nós somos irmãos. Não, nós não somos irmãos com os portugueses. Somos irmãos, sim, com esses mestiços, que são nossos irmãos. Os portugueses são os nossos pais colonizadores. Portanto, são os nossos colonizadores sempre. Não são nossos irmãos. Os portugueses são sempre nossos colonizadores. São nossos pais colonizadores. Portanto, o filho do português não pode ser irmão do português. Não é? É filho do português. Ele é irmão do africano. Ele não tem relação com o português. Ele pode até dizer que ele é irmão do português por parte do pai, mas nós africanos não temos como ser irmão desse português por parte do pai. Esquece isso. Então nós somos por ser meu irmão ele, nós somos filhos do português, somos filhos do colonizador, mas nunca somos irmãos. O português não é nosso irmão. O português não é nosso irmão. Esquece isso. Não é nosso irmão. Irmão nosso são os povos bantus. Então, toda a povoação que está aqui no sul da África subsaariana, que compõem povos bantus, esses sim são os nossos irmãos. O português não é irmão. O irmão para mim é o namibiano, o congolês, o moçambicano, né, o zambiano, né, o sul-africano. Esses sim são meus irmãos, porque são povos bantus. Não é meu povo. Antes de nós sermos as tribos todas que vamos encontrar, os reinos todos que vamos encontrar, antes de tudo isso, nós somos um povo. E todos os povos bantus. Esses sim são meus irmãos. E os mestiços são meus irmãos por parte do pai, por parte do colonizador, que foram estuprados para poderem dominar as nações, que fazem essas ligações. Pode ler a história, para poder dizer que eu sou isso, sou aquilo. Lê a história, vão lá cá como forma de dominação. Está lá! Esses bárbaros o que é que faziam? Iam estuprar para poder alienar as populações. Era proposital. Fazia parte da cartilha.
Lê aí. Antes de começar aqui a se escrebuchar, depois tem um ataque cardíaco aí. Começa a ler primeiro, é melhor. Os países desorganizados. Olha, vamos falar da educação para nós começarmos a avançar com isso ali e terminar essa brincadeira. Que eu não quero nem ficar muito tempo nesse tema. Não tenho nenhum interesse de ficar aqui a remoer, que passar já está me fazendo mal. A primeira universidade dos Estados Unidos, um país que foi colonizado pelos britânicos em 1526, a primeira universidade foi feita em 1636, ou seja, 100 anos depois já foi instalada a primeira universidade na Inglaterra, perdão, nos Estados Unidos, que é tal de Harvard, que acho que vocês todo mundo conhece, tal de Harvard, não é? Porque 100 anos depois já tinha uma universidade, e mais um ano depois, mais 100 anos depois, estava independente. Então, a primeira universidade foi 100 anos depois da chegada dos colonizadores, já colocaram 100 anos depois uma universidade. E mais 100 anos depois, estavam independentes. Vamos no Brasil, que estamos a comparar. E o Brasil faz muito bem olhar para os Estados Unidos como sua referência, não países que você quer ser grande, por isso que o Brasil está a ser grande, porque ele olha para os grandes, se junta com os grandes. E eu penso que nós, enquanto africanos, ao invés de se juntar necessariamente com os grandes, podemos se tornar grandes, ou fechando o continente, ou vai transformando o continente numa unidade. Se não é o caminho, se quer o ocidentalismo, então vamos olhar para os grandes, como faz o Brasil ali, olha para os Estados Unidos que é referência, não é olhar para Picotecuyo, países que não tem que nem dentro da União não tem valor, países que são países pequenos, estão sempre as pegar as migalhas da União, é que estão a se misturar, para quê? Quer se misturar, vai se misturar com os britânicos, que são potências, vai se misturar com a França, que são potências, vai se misturar com restinhos. Vai se misturar com os Estados Unidos, que são potências, que são grandes, países são grandes. E assim o Brasil está se tornando grande, apesar com essas corrupções, que também tem uma série de questionamentos ali, até a própria questão dos Estados Unidos também, mas ainda assim, é nesses exemplos que a gente tem que estar muito grandes. O Brasil só vai ter a sua primeira universidade, um país que foi colonizado em 1500, só vai ter a primeira universidade em 1920. Em 1920. Olha a diferença da Universidade dos Estados Unidos, que a primeira universidade apareceu em 1636, enquanto no Brasil só vai ter a primeira universidade em 1920. É ontem! O que os portugueses andaram fazendo nesse país? Nada, é só saquear e mais nada. África do Sul, que os ingleses, os britânicos assumiram como tal em 1795, e deixaram em 1908, né, para os nativos, os ingleses nativos e holandeses, aquela turma toda que criaram o apartheid. Em 1908 eles deixam, mas para quem entrou em 1795, a primeira universidade da África do Sul foi fundada em 1873. Não se deram conta no Brasil, a primeira faculdade da universidade é pós-colonial. E aqui os ingleses é dentro da colônia. Portanto, os ingleses eram colônia e nos Estados Unidos entrou uma universidade. A Inglaterra era colonizadora da África do Sul, colocaram uma universidade em 1876, porque em 1908, alguns anos depois, eles vão embora. Mas está lá a universidade. A primeira universidade de Moçambique, que é extremamente controversa, só vai surgir praticamente em 1968, 1976 é que vai aparecer a primeira universidade, pouco depois do Brasil.
depois das independências. A primeira universidade da Nigéria, o que estamos a comparar com Angola, um país que só teve o domínio britânico a partir de 1885, a primeira universidade vai aparecer em 1948. Em 1948 teve a primeira universidade. E em 1960 dão a sua independência. Já Angola só vai ter a primeira universidade em 1976. Um país que está desde 1400. Mas também justifica-se porque os portugueses vão ter uma primeira faculdade, uma primeira universidade em 1290. E os ingleses, os britânicos já vão ter universidade em 1090. Ou seja, 200 anos atrás. O português está 200 anos atrasado em relação aos britânicos. Isso diz muito no domínio britânico. Enquanto portugueses e espanhóis estavam muito preocupados, com muitos dirigentes africanos, só querem juntar. Isso não é o poder. Os britânicos mostrou o que é poder. Quando foi controlar as rotas marítimas, a taxação dos mares, as navegações, quando começou os parlamentos começou a ditar pela Europa, aí mostraram o que é poder. E aquilo que eles tinham aí, os portugueses que saquearam o planeta, hoje estão aí a mendigar. Hoje Portugal mendiga na União Europeia. Estou a mentir? Hoje Portugal depende das colônias. Estou a mentir? Eu acho que eu não estou a mentir. Vem troika, vem destroika, vem não sei o quê, vem dali, vem de Angola que vai socorrer as empresas portuguesas, estão com o olho na União, um pé na União Europeia, mas outro pé em África. Porque sabe que o pé da União Europeia é aquele pé deficiente, né? Não é muito seguro, a única segurança é a África. Estou a mentir? Então, um país que 200 anos atrasados na União Europeia, o que pode se esperar? O que pode esperar um país 200 anos atrasado só todos os imigrantes para a União Europeia não são. 200 anos atrasado, o que se pode esperar um povo colonizador desse? Não se pode esperar nada. Uma nação que fica a pedir sempre à beira da miséria, pedir esmolas na União Europeia, o que podemos esperar desse tempo? Nada. Então eles têm que começar a rever. Eu sei que está cheio de angolanos portugueses, está cheio de moçambicanos portugueses, está cheio de guineenses portugueses, está cheio de cabo-verdianos portugueses, está cheio de tanta gente que tem se preocupado, fica ali com mais português do que africano. Eu sei que devem estar se roer, mas eles têm que buscar a unidade africana, eles têm que começar a pensar no banco africano, eles têm que começar a pensar seriamente. Que haja mais transações africanas. Por que todo o dinheiro africano tem que ser taxado no Banco Europeu? Por que todo o dinheiro africano tem que ser taxado no Banco Americano? Por quê? Porque uma transação local, uma transação que é feita entre africanos, eu tenho que pagar taxa na União Europeia. Se o produto é africano, a transação é africana, por que o meu dinheiro tem que sair para a Europa porque ele está a usar o euro, tem que ir nos Estados Unidos que está a usar o Canadá, para depois tem que ir para os Estados Unidos que está a usar o dólar? Se eu estou fazendo uma transação aqui, eu estou vendendo meu peixe no Congo, estou a vender meu peixe. Por que o congolês não me paga? Você tem que fazer uma transferência. Tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a Europa. Porque ele não vai no Banco Central Africano. E isso aí é a luta que nós temos que ter, porque esses nossos conselheiros, esses nossos técnicos que vêm aqui vir dar aula aqui, vir aqui explicar coisas, pouco ajudam. Naquilo que é a afirmação africana, não pouco ajudam. E nós seremos sempre subjugados até que se debata a antropologia dentro da União Europeia ou dentro do Ocidente, porque nós não somos gente na olhar deles. Vai lá ver a história, vai lá ler a antropologia, vai ver que é a característica de um ser humano e vai ver como é que estão os negros. A que categoria está colocado o ser humano negro.
que sustenta Portugal, que sustenta esses países aí. Vai lá ver o que diz sobre a tua cor. De à toa que vocês estão sempre procurando clarear vossas peles. Você não sabe porquê, mas eu estou a lhe dizer porquê. Porque você faz coisas sem saber, que os códigos você não consegue decifrar. Mas naturalmente você vai entendendo que precisa ser igual aos outros é sempre clarear a pele. Porque o perfil do ser humano não é negro, é branco. Tá vendo? E nós somos subjugados a exóticos e a não seres humanos. É por isso que ficamos brincando aqui conosco. E olha, vamos para finalizar aqui, como eu disse, não quero prolongar muito nesse telecoteco aqui. Vamos olhar aqui o desenvolvimento das economias, das empresas sul-africanas, das empresas nigerianas, das empresas americanas. Vamos ver as empresas brasileiras. Vamos ver as empresas angolanas. Vamos ver as empresas moçambicanas. Vamos ver as empresas portuguesas. A economia desses países é sempre de picuinhas. Vender vinho, vender queijo, é para comércio, é só base de comércio. Vender petróleo, é só isso que sabemos fazer. É só isso que nos ensinaram. Seremos comerciantes. Não nos deram intelecto. A taxa de analfabetismo quando os portugueses saíram nas colônias, parece que foi 75% da população era analfabeta, 85% das suas parte dos países eram analfabetas. E não só, na sua maioria, nem a quarta classe não era completa. Que nação é essa? Quando dão a independência desses países, começando pelo Brasil, que não é independente, quando abolim a escravatura, o que fazem com os negros? Em vez de devolvê-los para a África, que era a melhor coisa que fez, abandonaram a Deus dará. Descredibilizados, sem crédito, sem capacidade financeira, sem terra, porque até a terra lhes foi proibida, a aquisição de terra. Tinha que ser tudo na margem, não é que foram parar nas favelas, para ter um pouquinho de terra. Sabe? Essa é herança portuguesa. Sem educação, que país você vai esperar disso? Com as primeiras faculdades, só em 1920. Os negros sem direito à terra, sem direito a crédito. Como vai se desenvolver o país? Aí tem que trazer nova gente. Vai trazer os italianos, vai trazer os imigrantes, os japoneses, vai ter essa gente ali, e os negros são colocados ali. E depois a sociedade brasileira vai se questionar por que o negro é isso, por que o negro é aquilo. Portanto, um país todo errado, mas culpado não é o brasileiro, é o português. São gente ruim, má, para dar independência tudo na base da revelia. E a mesma coisa vai ser nas independências de África. Tudo a revelia. País ocidentalizado, vão recolhem o que lhes interessa, abandonam aqui fábrica, abandonam tudo aqui, sem qualquer conhecimento técnico. Queremos independência sim. É lógico, porque não se podia viver ao jugo colonial, aquela escravidão, aquela vida que se levava. Mas abandonar o país da forma que se abandona, deixar o país da forma que se deixa, e de forma proposital, ainda deixa conflito no país, criando picuinha, que até hoje fica aí essas questões tribais, alimentado pelo Ocidente. E temos isso ali. Ou seja, ficamos com a conclusão que os portugueses, enquanto colonizadores, foram um desastre. Os portugueses, enquanto nação, um desastre. Não é? Por isso, enquanto nessa nossa busca pela afirmação de africanidade, a gente tem que rever bem as nossas parcerias, quem são de fato potências, quem são de fato detentor de conhecimento e quem são de fato aqueles que pensam grande. Fica andar a ficar com pequeno, anda com pouco que tu comes farelo. Andas
Diz-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se andas com pequeno, tu é pequeno. Se tu andas com porco, tu é porco. Se tu andas com mais farelo, se tu andas com grande, tu é grande. Se tu andas com conhecimento, evidentemente, há de conhecer também. Porque se nós andamos com nações como os Estados Unidos, com nações como a Alemanha, como a Grã-Bretanha, evidentemente, cavucando, a gente aprende alguma coisa boa. Do que andamos com aqueles também que estão a se rastejar, andam de rastros e nada ajuda. Olha aqui, meu amor, hoje o sol não apareceu. É o fim da odisseia humana na Terra. Meu planeta é amor. Ouviremos dos dois na arca de Noé. Acho que é por aí. Saúde a todos.